nós, a curiosas de uma exposição que modestamente está olhando hoje é um aglomerado inovador. Aquele gênero iniciado, aquele nome amarelo, aquele carnaval do cinema, aquela paisagem divertida, se não são jogos de fantasia, de artistas ou GT, são escolhido aqui, ficou perfeita. Homem Amarelo foi em 2012, Homem Amarelo de linhas rosas. Sexual total. Adoro essa modernidade. A unha tá rosa. Com poesia liberta, uma música extravagante, mas procedente. Irão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Para estes retardatários, a arte ainda é o bem. Nenhum preconceito é mais perturbador à concepção da arte do que o da beleza. Convidamos o poeta Ronald Carvalho para ler o poema de Manuel Bandeira, O Sapo. Esse poema é uma sátira ao parnasianismo, corrente estilística da época. Manuel Bandeira joga com palavras à maneira dos parnasianos, colocando pontos essenciais e características importantes defendidas e cultuadas por eles, isto é, sonoridade, métrica e regular, etc. Tô sem saber onde descansa. Ensinando os pagos, saem da teoria, aos puros, os sapos, a luz Jesus, em rompo que a terra, dessa foi, meu pai foi a guerra, não foi, tá ficando ele, parnasiano do lado, diz, meu cancioneiro é bem martelado, vejo com o primo, em comer os iates, que arte, nunca vi, os termos que eu. O meu verso é bom, instrumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a nome, dentro de 100 anos, a forma, a forma. Clama essa palha em críticas certas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Tá com boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. O sapo canoeiro, a grande arte, como um labor do joalheiro. Talvez estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vale, canta no martelo. Ouve, sapos pipas, um mal explicado, falo pelas pipas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa vida, lá onde mais densa noite fica, verte a ação imensa, lá, fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral próprio solitário é. E soluças tu, trânsito de fio, sapo cururu na beira do rio. Não, tem que ficar tirando pra fora, depois você vê. Depois você vê. Tirei, pode vir. Qual, menina? Pelo abstracionismo que invade as letras, as formas da arquitetura, a brasilidade que se tornou elegida na música. Nada mais será como antes. Os primeiros sinais de uma música nacional brasileira, instituídos e conhecidos como contadores de nossa identidade, foram ratificados nessa Semana de Arte Moderna de 1922, cujo maior representante é o compositor Heitor Villa-Lobos. Convidamos ao maestro Villa-Lobos para se apresentar. Laura.
quebrando a retórica romântica que marcou algumas obras da literatura. Houve uma renovação da própria língua, aproximando a literatura ao falar brasileiro. Além disso, também deixou esse propósito de unir a renovação da linguagem a uma afirmação de uma cultura brasileira que soubesse expressar as nossas contradições e as nossas características. Tanto a música de Vila Lobos como os ideais modernistas serviram de base para o tropicalismo. Inspirado no Manifesto Pau-Brasil da Semana de Arte Moderna de 1922, do poeta Oswald de Andrade, o tropicalismo criou uma estética antropofágica, contemporânea, que procurava decutir os movimentos de vanguarda e que de fora do primitismo da cultura de uma relação de contrastes entre o moderno e o arcaico, o místico e o industrializado, o primitivo e o tecnológico. Convidamos os alunos da terceira série para apresentarem a música Alegria, Alegria, marco do movimento da Tropicália, dando encerramento à nossa quinta mostra literária. Obrigada a todos. Fossem dadas a todos os alunos que participaram. Todos os alunos que participaram estão no auditório. Fiquem de pé. Isso! A linguagem
vê os professores, quem passou de sala em sala e pôde ver como os alunos empenharam desde este corredor, né, com a releitura de quadros renomados. Vocês puderam perceber a dedicação e o empenho desses alunos. Eu queria chamar os professores responsáveis pela quinta mostra literária, coordenadora, a Conceição, Maria Tereza, Luciana. Essa equipe foi a equipe que idealizou e que trabalhou durante todo esse período com vocês. Uma salva de palmas. E a gente está aqui também, a Maria Tereza, que é a imagem. Fechou brilhantemente a nossa quinta mostra literária. Parabéns. Vocês fecharam não só essa quinta mostra literária, mas estão fechando o ano de 2012 de forma brilhante. Parabéns. Um depoimento que eu vi hoje nessa manhã. Eu sei que muitas famílias, principalmente no ensino fundamental 2, tiveram que estar muito juntos, né, conosco em relação à assistência, à ajuda, principalmente dos sextos, né, do sétimo, dos oitavos anos. Gente, mas eu queria dizer para vocês que eu fiquei muito emocionada ao ver, sabe, a clareza, a segurança, o aprendizado que os nossos alunos tiveram. Eu estou sendo aqui hoje diferente, com uma nova mentalidade, e não tenho vergonha de dizer que eu aprendi muito, mas muito com os nossos alunos. E sinto muito orgulho de estar participando desta equipe. Queria parabenizar a Maria Tereza, a Luciana e todos os outros professores que diretamente nos ajudaram. Parabéns. Queria que os alunos que estão caracterizados ficassem de pé, por favor. Letícia, Bárbara, Família, Larissa, eles estão Deixa eu aparecer uma foto. Entra lá.